Bom dia. Bom dia, mais com mais vibração. Não tomaram café da manhã? Bom dia. Beleza. Bom, estou muito feliz em começar esse segundo dia com esse tema sobre o futuro do trabalho na justiça. E o responsável por isso é o Dr. Alberto Republicano, que sugeriu como tema central desse evento o futuro do trabalho. E eu fico muito feliz que coincide aqui com o tema do livro que a gente lançou no final do ano passado. E esse é um tema que preocupa a todos. Eu tenho andado aí pelas cortes do Brasil todo, seja tribunais de justiça, estaduais, federais, ministérios públicos, defensorias, todos estão preocupados com o impacto da tecnologia, o futuro do trabalho. Primeiro tinha a preocupação com aquela fase pós-pandemia, do retorno, aquilo gerou uma série de ansiedades e necessidades de regulação, as preocupações das pessoas que já tinham adotado um outro ritmo de vida e foram impactadas porque foram obrigadas a retornar, etc. E agora as coisas estão se acomodando e cada tribunal está organizando da melhor forma possível, mas ainda é um tema que não está 100% resolvido. Depois, 2023, veio a IA generativa com muita força. E ela não veio para... não é uma passagem, ela veio para ficar. Como reforcei ontem. Alô? E como ontem a gente ressaltou isso na abertura e depois ao longo da tarde também esse tema voltou à baila, pessoas que não usam a inteligência artificial serão substituídas por pessoas que usam inteligência artificial. A gente está falando aqui nas 7 chaves para qualquer instituição que queira se adequar ao futuro do trabalho, que é organizar as políticas e deixar claras para toda a organização, trabalhar cultura, processos, os ambientes híbridos. A gente reforçou ontem também a necessidade de adequar os ambientes dos tribunais, que não estão, na maior parte deles. A questão da tecnologia, segurança da informação, os acessos, né? Tem a LGPD, atuar em ecossistema, aprendizagem contínua e o papel da liderança, que é de estimular, instigar, inspirar. Não adianta só determinar para as outras pessoas usarem. Se os líderes não mostrarem, não usarem as ferramentas, dificilmente a equipe vai seguir. Então, com isso eu não vou ficar falando aqui, a ideia é a gente fazer um painel bastante interativo, mas eu vou convidar primeiro o Leandro Matos, que é um especialista em neurociência, inteligência artificial, parceiro do JX, parceiro também via Singularity University, que a gente tem aquele programa X-Tech League, que ontem a gente falou também aqui. Quem tiver interesse, procura lá o Davi no stand JX, que a gente tem ainda algumas vagas nas turmas de maio e setembro. Mas o Leandro vai trazer essa abordagem, ele é um especialista em inteligência artificial, sobre o futuro do trabalho diante dessa revolução que a inteligência artificial generativa está causando. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Pico. Obrigado, Pico. Bom dia, pessoal. Satisfação enorme estar aqui de novo conversando com vocês sobre um assunto que eu sou suspeito para falar, né? que eu adoro tanto. Eu trabalho com IA já faz 7 anos com desenvolvimento de tecnologia. Então, comecei desenvolvendo isso para a causa autista. E por que eu utilizei a IA naquela época? Porque como startup eu tinha pouco recurso e eu tinha que fazer mais com menos. Então não tinha uma ferramenta melhor, e até hoje eu não conheço uma melhor, para fazer mais com menos tão rápido. E isso, graças a Deus, deu certo e levou a minha startup a patamares bem interessantes. Só que essa história não é a história de uma única pessoa, é a história de muita gente que está fazendo a mesma coisa com a mesma ferramenta. Hoje, como eu comentei ontem, nós estamos vivendo a era da performance com a IA. Então, o grande ganho dela é a performance. E tem uma diferença dessa tecnologia para as outras revoluções que nós vivemos. Todas as outras, a gente tinha que comprar uma máquina. Então, para a revolução dos computadores, tínhamos que comprar o computador. Para a revolução dos celulares, tínhamos que comprar o celular. E muita gente não conseguiu entrar nessa onda a tempo, por quê?
existia a barreira da compra de um hardware. Dessa vez não. Dessa vez, para utilizar a IA, basta entrar num site, ela está incorporada, e isso que mudou. Por isso que nós falamos tanto em IA, porque a primeira vez que se falou em IA foi em 1956, ou seja, esse assunto é bem antigo. Só que agora nós colocamos a mão, porque agora a usabilidade chegou muito forte. Tá legal, se ela está à disposição de todos, por que todos não entraram ainda? Porque ainda não é intuitivo. Ainda nós precisamos de um empurrãozinho. E aquelas pessoas que entenderam, aqueles departamentos que entenderam, aquelas organizações que entenderam, fizeram mais com menos muito rápido. E esse menos é menos tempo, menos recurso, menos esforço. E é muito mais fácil a gente furar bolhas hoje do que daqui a pouco. Daqui a pouco, isso aqui vai ser pré-requisito. Utilizar a inteligência artificial vai ser como utilizar Excel, PowerPoint, é pré-requisito. Quem aqui fez curso de computação? Eu fiz um curso de 2 anos. Lembram do curso do Office? Nós tivemos que entrar na escola naquela época para aprender a utilizar o computador que nós conhecemos hoje. Hoje, talvez nós não precisamos de um curso de 2 anos, mas de capacitação sim. E essa capacitação não é só como utilizar a IA, mas para tomar a iniciativa de usar a IA. Como é que eu uso? Como é que eu extraio performance? E a maior pergunta, né, que nós vamos discutir agora, não vou monopolizar a fala não, como é que nós extraímos valor? Na minha opinião, tem uma peça-chave. As pessoas precisam entrar nisso o quanto antes. Não só a base, mas a cúpula. Não só comprando grandes soluções, mas colocando essa tratativa no nosso dia a dia. Na minha opinião, é assim que nós vamos dar esse salto muito rápido. Alô? Beleza. Muito obrigado, Leandro. Vou convidar o doutor Alberto Republicano, que é juiz auxiliar da presidência aqui do Tribunal do Rio de Janeiro, e que, doutor Alberto, a gente tem que fazer um reconhecimento público do grande trabalho, tenho acompanhado, que vocês estão fazendo aqui de reforma do Poder Judiciário Carioca, a implementação de ferramentas, várias mudanças ao mesmo tempo, são muitos projetos audaciosos, e a gente sabe o quanto precisa de coragem para fazer isso, porque tu mexe com zona de conforto, tu está implementando ferramentas, está fazendo vários testes, enfim, é uma grande mudança que está acontecendo aqui, e eu vi que o presidente fala com entusiasmo também, de que ele quer o tribunal mais tecnológico do Brasil, e isso é muito bom, essa competição ela é muito valorosa, é importante que isso estimule a todos a também quererem que o seu tribunal seja o mais tecnológico, mas tem uma reforma necessária que impacta a área de gestão, né, a área de administração, que é o enfoque que comentaste, que vai trazer aqui para as pessoas essa contribuição. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer revê-los nessa manhã. Vou trazer uma realidade que não afeta apenas o Tribunal de Justiça do Rio, mas acredito que afete os tribunais de justiça pelo país afora. E conversando com o Piccoli, com o Faustino e com o Leandro mais cedo, a IA é importante? Hoje é imprescindível que todos tenhamos acesso à IA generativa para que a gente possa otimizar o nosso trabalho, para que a gente ganhe performance e tudo mais. Mas a IA sozinha, na minha ótica, e nós aqui no tribunal começamos a conversar sobre isso desde quando o desembargador Ricardo era o corregedor-geral, pressupõe uma mudança de cultura global, de estrutura do Poder Judiciário. Nossa estrutura de hoje é a mesma estrutura de um século atrás. Nós não podemos imaginar que hoje nós ainda tenhamos uma estrutura de tribunais de justiça no mesmo estilo de um século atrás. E o que eu estou falando sobre isso? Distribuição de carga de trabalho. Essa é uma preocupação que precisa permear o coração dos administradores, dos gestores dos tribunais de justiça. Melhor distribuição de carga de trabalho. Eu vou trazer um exemplo aqui no Rio de Janeiro, para que quem não é do Estado possa entender a nossa preocupação. Nós temos uma regional na Zona Oeste, Faustino,
Santa Cruz, que as varas cíveis têm recebido mais de 400 processos por mês, cada vara civil. Enquanto na comarca da capital, os colegas recebem 80. Não adianta capacitarmos magistrados, servidores em IA, né, trazermos todo o conhecimento tecnológico para esses personagens, se nós continuarmos com uma diversidade desse tamanho de carga de trabalho. E é simples? Não, não é simples, porque isso é uma mudança de cultura profunda nos tribunais de justiça. Nós precisamos começar a conversar sobre se ainda é cabível divisão de comarcas, titularidade de juízes em determinadas serventias. Será que isso ainda subsiste nos tempos atuais? Na minha ótica, não. E é por isso, com essa estrutura arcaica, antiga, secular que nós temos nos tribunais de justiça, que nós temos essa diversidade de carga de trabalho para magistrados e para servidores. E nós temos que buscar a felicidade. Eu falo isso reiteradamente. Nós temos que buscar a felicidade no trabalho também. Como é que nós buscamos a felicidade no trabalho? Tendo um ambiente de trabalho físico adequado, tendo uma carga de trabalho adequada, um excelente relacionamento interpessoal. É assim que nós vamos buscar a felicidade no trabalho. Mas não vamos conseguir alcançar, essa felicidade recebendo 450 processos por mês, magistrados e servidores daquela serventia, enquanto outros estão recebendo, com a mesma competência, 70, 80. E nós precisamos, repito, mudar a cultura, começarmos a pensar no que podemos fazer para ajudar o Poder Judiciário do futuro, que não é um futuro distante, é um futuro agora, o futuro de amanhã, né? do amanhã perto. Doutor André, estivemos com ele, está aqui presente, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos brindando com as suas aulas sobre o EPROC, e ele demonstrava a profunda irritação dele, justa e válida, com magistrados que têm um EPROC na mão e não desenvolveram as suas preferências. Então, não adianta capacitar, não adianta você ter um sistema que, na ótica do administrador, é melhor do que o que já existe, ter coragem de mudar no meio de um ciclo, de um sistema para o outro, se as pessoas não tiverem a cultura, o engajamento de mudar. Tem que abrir, tem que sair da caixinha, tem que abrir a sua mente e pensar como podemos trabalhar melhor, como podemos ter no futuro uma melhor prestação jurisdicional, buscando sempre a nossa felicidade. E eu acho que nós devemos, encerrando aqui rapidamente, pensarmos como podemos colaborar com os gestores dos tribunais de justiça, com o Conselho Nacional de Justiça, em pensar num judiciário mais moderno, um judiciário mais justo, mais econômico com a distribuição da força de trabalho, porque se não pensarmos dessa forma, se não sairmos do conforto que nós estamos hoje, a IA não vai resolver por si só os nossos problemas. Maravilha. Doutor Alberto, eu acho que essa pegada final aí, desse fechamento que deste, abre o caminho do Dr. José Faustino Macedo, que é a questão da cultura, né? Porque não tem mudança tecnológica, não tem transformação, não tem como construir esse movimento de tecnologia que está acontecendo na justiça se não mudar a cultura da organização. O Dr. Faustino, que é um juiz dedicado à inovação, por muito tempo lidera lá o Ideias, e agora está como juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Além de tudo, é um estudioso da inteligência artificial. Então, muito bem-vindo, muito obrigado por estar conosco. Alô? Está ouvindo? Está ok? Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, cumprimentar todos os presentes. Eu estava com o roteiro, mas aí com as provocações, eu já fui mudando aqui, sabe? As coisas vão acontecendo. A gente tinha combinado entre nós, deixa eu só voltar aqui. A gente tinha combinado entre nós que não faríamos a apresentação, que ia ser uma discussão sobre temas interessantes na perspectiva dos tribunais sobre esse futuro do trabalho. E aí já começa com o Republicano trazendo reflexões muito impactantes sobre... Vou comentar primeiro, tá? Porque
porque eu achei muito bom. Então, eu vou fazer assim, sobre as mudanças culturais. Né? Ele falou assim, precisa de uma mudança cultural global. E, não tão mais alto, eu acho que esse eu aqui tá achei que melhor. o microfone estava ruim também, mas... Então, eu vou voltar do zero, tá? Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, muito feliz em retornar ao Enastic, dessa vez para discutir o futuro do trabalho. E aí, cada vez que Piccoli, e aí eu já soube que foi o republicano que sugeriu, traz um novo tema, a gente também se coloca nesse lugar de refletir sobre aquele tema, e foi o que eu fiz esses dias, para conversar com vocês. E aí, antes de falar, de trazer uma reflexão de aculturamento, republicano levantou algumas coisas do tipo mudança de cultura global, nós temos a mesma estrutura. Cara, a gente está em 2024, um processo 98% eletrônico no judiciário, mas ainda temos distribuidores, taquígrafos, estou certo ou estou errado? A gente tem tecnologia suficiente para não precisar de taquígrafos, mas nós temos taquígrafos, nós temos distribuidores para distribuir o que eu não sei ainda muito bem, e a gente tem sinais muito fortes de futuro, né? Quando a gente pensa em futurismo, a gente tem sinais fortíssimos de que o serviço do oficial de justiça está minguando e vai ficar de uma maneira que... não estou dizendo que vai acabar, tá? Não estou dizendo que vai acabar o serviço oficial. Mas o quanto, no futuro próximo, nós precisaremos mais ou menos do serviço do oficial. Daquele cara que seria a longa manos do judiciário, a nossa mão para fora, que vai lá cumprir nossos atos. A gente está no DJN, a gente vai ter o domicílio eletrônico, né, para todos nós, os sistemas, Bacenjude e Renasjude, os sistemas de constrição judicial cada vez estão mais automatizados, ou seja, o quanto a gente vai precisar mais? A gente já está refletindo sobre isso hoje, nossos tribunais já cuidam disso hoje, a gente já está tomando alguma iniciativa para repensar essa multidão de pessoas que trabalham para nós e conosco. Essa é uma reflexão importante, que eu me lembrei quando ele falou. A outra coisa que eu gostei, que o republicano comentou, foi sobre essa distribuição do trabalho. Para mim faz todo sentido numa justiça desmaterializada, desterritorializada, quando a gente pensa a justiça como serviço. Tudo, se a gente pensar no futuro aí, talvez um pouquinho mais distante, mas eu não acho que é tão longe, 5, 10 anos, talvez a gente não tenha essas varas, comarcas, né? Porque tudo isso foi feito no pensamento, no modelo de justiça, num design de justiça, que não se sustenta hoje. Nós somos serviço. E a gente tem sinais, inclusive, nacionais, do próprio Conselho, Justiça 4.0, os núcleos de 4.0 de justiça, que desterritorializam a jurisdição, de que esse futuro está chegando, né? A gente só precisa perceber que ele está chegando. E a última parte que eu queria comentar da fala de republicano é sobre isso, de pessoas, né? A gente fala muito de tecnologia, Leandro, eu também sou estudioso de IA, mas essa frase é importante, a gente está aqui de, por e para pessoas. É de nós mesmos que estamos aqui, por nós mesmos e por as pessoas que estão ao nosso redor, e para as pessoas que a gente toca no Poder Judiciário, que é a nossa sociedade, que a gente serve. Então, são valores bem importantes. E aí, trazendo a reflexão do aculturamento, a gente tinha combinado que não ia fazer nenhum tipo de apresentação, eu só trouxe um slide para vocês, que ontem eu estava sentado aqui ouvindo você falar sobre futuro do trabalho, e eu disse, cara, isso tem tudo a ver com isso aqui. Eu vou mostrar para vocês e a gente conversa. Eu tive refletindo na época dessa, notando essa dificuldade de aculturamento das nossas instituições, eu disse, cara, como foi isso no passado? Né? A gente está pensando em futuro do trabalho, mas eu queria fazer um olhar diferente, eu vou voltar para o passado. Tá? E aí, voltando para o passado, eu pensei a forma como a justiça fala. Como é que a gente presta nosso serviço? Na jurisdição é dizer o direito, é falar a justiça. A gente falava, durante muitos anos, eu vou levantar para conseguir ler, em 1822, a gente falava com a pena, né? Era uma justiça artesanal, que era, enfim, tinta de caneta. Né? Depois, a gente teve uma grande revolução com a máquina de datilografar. E aí veio o computador, em 1980, e, por fim, em 2024, a gente tem uma penca de tecnologia tratando do assunto. Mas aí, ó, galera do Paraná que está ali, eu já vi, isso aí é do Museu de Justiça de vocês, uma pena do juiz lá, eles foram mapeando isso. Depois mostraram uma máquina de datilografar utilizada por um juiz do TJ do Paraná. E é só para ilustrar, mas o que eu queria mesmo era isso aqui. Eu deixei isso tudo só para mostrar essa tela. Isso aqui é um congresso, Seminário Internacional de Informática, Justiça e Direito, que aconteceu no dia 9/10 de 1985, no Rio. E aí, quando eu lembrei disso, eu disse, não, eu vou mostrar. E aí, nessa época, veja o trecho. Eu fui pesquisar no DDoC da Globo, eu fui ver matérias. E aí tinha assim, qual é a grande ameaça da informática? É reduzir o homem ao robô.
é de acabar por tentar reduzir o homem ao número, à quantidade, a uma ficha, a uma peça, a um número dentro de um conjunto da vida social. Estamos em 2085 ou estamos em 2024? E aí, para mostrar mais ainda como a gente vive o ontem e hoje, veja, a informática chega ao tribunal, mas encontra resistências. A iniciativa pioneira foi boicotada. O computador é a nova arma dos juízes. E depois, inquérito sobre qualquer outra coisa. Enfim, vejam, essas notícias, troquem informática, computador, qualquer dessas palavras por IA, ou por computação em nuvem, ou por blockchain, ou por qualquer outra tecnologia que a gente viva hoje. Onde é que está o problema? Em nós mesmos. A tecnologia muda muito rápido, extremamente rápido. A gente é que demora a mudar. E aí, com essa reflexão, a gente está aqui hoje, nessa situação, juízes, no meio desse mundo de tecnologias. E aí é sobre cultura, não é sobre tecnologia. Espetacular, Faustino. Vou voltar com o Leandro, porque como especialista de inteligência artificial, esse é o ano da inteligência artificial. Qualquer evento, seja do judiciário, do setor fármaco, da medicina, do agronegócio, o tema é inteligência artificial generativa. Agora, tem muita gente assustada. Eu via ontem nas falas das pessoas, algumas com o olho arregalado, porque ainda tem medo. Aqui o conjunto maior das pessoas são líderes. Então, Leandro, a pergunta que eu faço para ti é: o que o líder pode fazer para facilitar a vida das pessoas, do usuário? Primeiramente, Piccoli, o primeiro passo, na minha opinião particular, é pedir ajuda. É assim que a gente começa a crescer. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo. Ninguém é obrigado a ser especialista em algo que não tenha relação direta com o seu trabalho. Eu acredito que o primeiro passo, Piccoli, é pedir ajuda, ou aceitar a ajuda, né? Ajuda de capacitação, ajuda de aprimoramento de processo, ajuda. Porque algumas pessoas, no caso do doutor, a nossa vida é estudar esse tipo de ferramenta. Não, doutor, claro que não, que faz as duas coisas, joga com os dois pés, né? Mas a minha vida é trabalhar em cima de tecnologia para gerar valor. Se me tirar desse contexto, eu fico um peixe fora d'água. Então, a minha função é trabalhar durante a vida para criar soluções mais fáceis, para ajudar pessoas como os senhores a atravessar o rio. Então, o primeiro passo, na minha opinião, é aceitar esse tipo de ajuda. Nós estamos aqui para isso, né? A missão da nossa vida é essa: ajudá-los a atravessar essa ponte. E a IA, ela é se a gente for fazer um comparativo na química, é um catalisador. Não é a ferramenta que vai mudar, mas o que é o catalisador na reação química? É aquilo que acelera a reação, que faz ela acontecer mais rápido. É isso que a IA está fazendo hoje. Por isso que ela tem vários braços, várias funcionalidades, mas a grande função dela hoje, em função de performance, é ser um catalisador, para que façamos mais rápido, com menos custo, mas nós vamos precisar de ajuda, porque não é intuitivo. Intuitivo é você perguntar e responder para o ChatGPT, para o Bard, seja qual for a plataforma. A partir daí fica um pouco mais complexo descobrir sozinho, mas não é nada difícil. Então, o primeiro passo, Piccoli, respondendo a tua pergunta, na minha opinião, é aceitar ajuda para dar o primeiro passo, para entrar nesse jogo, para não ficar só comprando ferramentas, que é importante, mas para você conseguir ter insights. Como é que a gente gera insight? Combinando pontos que até então eram incombináveis. Só como é que nós vamos combinar esses pontos incombináveis se nós ainda não conhecemos esses pontos? O primeiro passo seria esse: conhecer. Então, conhecimento. E esse conhecimento na mão dos senhores, na mão das senhoras, eles vão fazer muito mais. Vão conseguir ligar pontos que para a gente seriam impossíveis de serem ligados. A capacidade criadora das senhoras, dos senhores, é infinita com essa ferramenta. Basta dar o primeiro passo. E para isso, nós estamos aqui, né, Piccoli? Para isso, o Enastic tem essa missão de existir. Então, parabéns por todo esse trabalho, para você, por equipe.
aceitar ajuda. Nós estamos aqui para isso. Muito obrigado, Leandro. Esse é um ponto de atenção, né? Como preparar as pessoas para essa transição, papel da organização, mas também eu sempre trago para que cada um pense o que vai fazer por sua conta, sem depender da iniciativa da instituição, sempre ficar procurando alguém para responsabilizar porque não fez, porque não se preparou, porque não se atualizou. Posso só complementar, Piccoli? Pedindo a permissão aqui para fazer uma citação bíblica, a salvação é individual. Na questão da IA, isso vale também. É papel de cada um. As grandes plataformas vão ajudar, mas a salvação é individual. Espetacular. Doutor Alberto, lá em Portugal nós tivemos há 2 semanas atrás a segunda edição do Expo Jude, e um dos temas que ficou, inclusive como um dos encaminhamentos, que a gente conversou com o Dr. Silvio Romero, que é curador, para encaminhar para o CODEPEN uma sugestão de aproximação das escolas com a área de TI. Porque ficou claro para mim e para os participantes que a tecnologia está cada vez aumentando os orçamentos, a gente vê o crescimento exponencial de orçamento de tecnologia, mas isso não está refletindo nas escolas judiciais. E não adianta investir tanto em tecnologia se não tiver orçamento para preparar as pessoas para utilizarem. Não é para treinar a equipe do Daniel, a equipe de tecnologia, é para treinar servidores e magistrados para que eles percam o medo. A gente percebeu aqui algumas carinhas com medo. Como é que vai perder o medo? Experimentando, sendo treinados. O doutor Alberto me disse que aqui no Rio esse problema não tem, né? Relativamente. À tarde nós teremos um painel, né, com desembargadores, diretores de escolas judiciais, é o primeiro painel depois do almoço. Nós, como é comum no Brasil, nós temos disparidades entre tribunais, entre as escolas judiciais. No Rio de Janeiro nós temos 2 escolas, isso não é comum pelo país afora. Nós temos a Escola da Magistratura, que é voltada para os magistrados, e temos a Escola de Administração Judiciária, que é voltada para servidores. A EMERGE tem autonomia financeira e administrativa, a ESAD é vinculada à presidência do Tribunal de Justiça. Isso nos dá um fôlego, vamos chamar assim, de fôlego, para que a gente possa avançar na capacitação de magistrados e servidores. Esse ano, a partir do ano passado, na verdade, no meio do ano passado, nós tivemos uma experiência inovadora, que foi a junção da EMERGE com a ESAD na capacitação dos magistrados no PJE, porque a implantação do PJE não foi precedida de capacitação. Então, começamos em agosto do ano passado, capacitação pelos núcleos regionais dos magistrados no PJE, assim faremos também com a EPROC, mas capacitação prévia, né, não durante a implantação. E com essa autonomia, Piccoli, isso nos está falando do fôlego, o fôlego para que a gente possa investir em capacitação em tecnologia, né? É simples, não. O Daniel estava aqui, desapareceu, mas ele, a Renata e outros colegas, está escondido, foi tomar café. A dificuldade que foi para que nossa equipe pudesse entabular cursos de tecnologia para os nossos servidores da SGTEC, da Secretaria de Tecnologia. Já foi uma dificuldade enorme, contratação de profissionais, de todos aqueles cursos, né, necessários para a capacitação, para aprimoramento da nossa equipe de TI. Imagina a nossa dificuldade em expandir isso para magistrados e servidores. Por quê? Porque falta cultura de capacitação em tecnologia. E agora eu queria aproveitar que nós precisamos também pensar, Piccoli, o Leandro falou na ajuda, pedir ajuda. Eu peço ajuda todos os dias, né? Peço ajuda a Deus, peço ajuda aos coleguinhas que sabem mais do que eu. É importante, você tem que pedir ajuda. A gente falou tudo, a gente não nasce sabendo, e ainda que a gente se aprimore e se aplique
naquele determinado ramo, alguém vai saber mais do que você, é importante ter humildade e pedir ajuda. Mas a gente tem que ter um insight de prever aquilo que nós precisaremos daqui a pouco. E por que isso me veio à mente? A questão da nuvem. O nosso PJE rodava e roda na nuvem, que é administrada pelo Conselho Nacional de Justiça. E nós tínhamos que ter a nossa própria nuvem. Nós precisamos gerir. E aí? Quem aqui no Tribunal de Justiça entendia de nuvem? São Pedro. E você não pode contar com São Pedro para gerir a nossa nuvem. E veja onde fica. Ainda né? Ainda estamos em fase de capacitação, de treinamento, para que a gente possa ter a nossa equipe interna gerindo adequadamente, de forma profissional, a nossa nuvem. Por quê? Porque não tivemos a preparação para aquilo que viria daqui a pouco. E a tecnologia, Piccoli fala isso, Leandro falou, Faustino também. A tecnologia, ela muda todo dia, a todo momento, e nos atropela. E a gente tem que estar preparado para não sermos atropelados pela tecnologia. Piccoli sempre fala, né? Aqueles que usam tecnologia vão substituir aqueles que não usam tecnologia. Só que a tecnologia, amanhã haverá algo que hoje ainda não existe. Aprendizagem contínua. É isso. E se preparar para isso. Vai entrar aí algo e nós temos que nos preparar, nós temos que nos antecipar para a nossa capacitação, porque senão nós vamos ser atropelados pelo problema. E as escolas judiciais terão um papel fundamental nessa capacitação dos magistrados e servidores dos tribunais de justiça. Faustino, falou em escolas judiciais, a gente lembra sempre da SMAP, né? Que é uma das escolas que todo mundo sabe aqui, é uma referência, está entre as que todo mundo visita, etc. Tem um grande trabalho ligado à inovação. Queria já te passar a palavra com esse gancho da capacitação, que me parece que ele é fundamental, principalmente na tua própria conclusão. O problema está na gente. O problema está na gente, e a gente não tem como imaginar essa mudança cultural se não estiver naturalmente associada à educação, à forma como a gente capacita. E aí é o nosso desafio também, enquanto judiciário, né? Trazer o povo para dentro. Ninguém quer mais assistir aula, ninguém quer mais assistir aula online, só quer presencial, mas presencial também envolve uma logística mais diferenciada, maior, né? Notadamente em tribunais grandes, com extenso território. A gente também tem essa dificuldade. E aí, puxando um pouquinho do que o Republicano falou em relação a essa questão da capacitação, o que a gente tem feito na SMAP é buscar o que é que eles querem, sabe? E aí, por exemplo, recentemente a gente descobriu que todo o tribunal, juízes e servidores, querem curso sobre ChatGPT. E aí, para não usar o nome da ferramenta, vamos IA generativa. Né? Todo mundo quer curso de IA generativa. E aí, o que é que a gente faz de forma muito rápida? Tentar entregar aquele curso para o que nosso público quer. E aí isso é bem interessante, Piccoli, porque eu estava também refletindo sobre, na iniciativa privada, chegou uma nova tecnologia que está impactando todo o mercado, como, por exemplo, a IA generativa. O que é que todo mundo faz? O cara vai lá e diz, eu vou estudar, eu tenho que aprender, porque eu preciso me manter onde eu estou. E aí a nossa estabilidade não pode ser o lugar de conforto. Né? Eu também sou servidor público. Não pode ser o nosso lugar de conforto. Essa tecnologia chegou, como os dois falaram, a gente vai separar o joio do trigo também, muito em breve, como quem não usava a máquina de datilografar e quem usa, como quem conseguir ir para o computador e quem não vai. Da mesma maneira, a gente vai ter que entrar nesse mundo dessas novas tecnologias, vamos lá, capitaneadas num bloco que a gente poderia dizer que a IA é o centro, né? Porque tudo isso está ao redor da IA. Então, a gente precisa, eu acho que enquanto escolas judiciais, enquanto poder público, enquanto gestores, levar as nossas instituições a este caminho de reflexão, de que não pode ficar esperando a aposentadoria, a tecnologia vai mudar cada dia mais e mais rápido. Sabe? E aí eu acho que alguém falou ontem, que eu achei bem interessante, não sei se foi você mesmo, falando assim que precisa como se fosse desvirginar o uso da tecnologia, sabe? A pessoa fica com um pudor, sabe? Ela está ali do lado, mas eu não quero ainda, eu estou com medo de tocar, eu não sei o que é que vai dar, sabe? Eu acho que tem que ter o ato de coragem, sabe? De dizer assim, eu vou mexer e vou ver o que é que vai dar. Até porque tem ferramentas com uso gratuito, né? Inicialmente.
Então, se eu dissesse assim, o que é que a gente poderia fazer enquanto... Aqui não, porque a gente está pregando para vigário, né? Mas, de maneira geral, nos nossos tribunais, se eu pudesse dizer, qual seria uma boa ação de aculturamento em tecnologia? Dizer, vai, amanhã, na segunda-feira, dizer assim, eu vou... Segunda não, que é ruim, que é o dia mais cheio para a gente, né? Numa sexta-feira, pega a sexta e vai brincar com IA generativa. Vai testar a IA generativa. É um ato libertador. Leandro Matos, quando o Faustino falou, todo mundo quer treinamento em ChatGPT, o Leandro é um dos experts nisso, está rindo. Ele só abriu um sorrisão, ó, que vai ter curso para mim. Na verdade, quanto tempo, como que é possível para quem ainda não está familiarizado com as inúmeras ferramentas? Faustino falou o nome de uma, tem outras, ali na feira tem várias. Em quanto tempo a pessoa pode ter uma noção do que tem e experimentar, para começar, para dar o primeiro passo? Porque eu não aceito que quem está aqui, que são privilegiados, ao final do dia de amanhã, voltem para suas casas sem fazer nada. Aí, me desculpem, vocês estão perdendo o seu tempo e perdendo dinheiro. E estão perdendo a oportunidade de se preparar para um futuro, preparar para um presente, na verdade. Porque a tecnologia é agora. Então, Leandro, eu queria que tu desse mais trouxesse mais esses insights e essa percepção de preparação das pessoas. Em quanto tempo, Piccoli? Sendo bem sincero, para sair do zero, para ter uma noção, em um dia dá para fazer isso. Para ter uma noção, com ajuda, em um dia. É claro que em um dia a gente não vira especialista, mas para ter uma noção, sabe por que é difícil entender essa IA generativa hoje? Porque a gente chama ela de inteligência artificial, mas ela não é só inteligência artificial. Nós temos ali integrado a robótica, por exemplo. O ChatGPT é um robô, é um chat, né? É um robô, não é só inteligência artificial. Ele é também uma ferramenta que recebe dados por sensores, porque ele recebe voz, ele recebe texto, ele recebe imagens, então ele está sensores. Você tem também outras ferramentas embarcadas, na Singularity nós chamamos das tecnologias exponenciais, que são no mínimo 10, né? Boa parte delas estão integradas nessa IA generativa, e a gente chama só de inteligência artificial, só que tem um monte de tecnologia ali, por isso que é difícil entender. Quem não é especialista não consegue ver relação causal nesse monte de entrega aparentemente aleatória. Por quê? Porque foi integrado uma série de coisas e, principalmente, usabilidade. É a usabilidade que tornou isso hoje fácil de usar. É a usabilidade que está transformando, inclusive, a programação em outra coisa muito fácil de usar. Então, Piccoli, o passo agora é: como é que eu faço para ter o mínimo, para saber o mínimo hoje, para que eu possa extrair valor? Por isso que eu bato na tecla de novo de receber ajuda, porque não é algo complexo para dar o primeiro passo, não é algo complexo para você extrair valor nos primeiros dias, é algo complexo para você de fato ser um especialista nisso, mas os senhores e as senhoras não precisam ser especialistas nisso. Os senhores e as senhoras só precisam saber como demandar, de quem demandar, e conseguir ligar esses pontos. É isso que vocês precisam. Apenas serem fluentes, não precisam ser especialistas. E isso, Piccoli, a gente faz muito rápido. Leandro, só queria acrescentar, né, quando o metaverso chegou, eu conversei isso muito com o Daniel, né? Assim, metaverso pode funcionar para alguma coisa, para o judiciário não ajuda muito, na minha ótica. Eu falei, isso vai ser uma moda, vai ter, por enquanto, mas vai ter uma hype lá que vai... A IA não é moda. Então a gente tem que ter essa percepção, porque eu já ouvi alguém falando, isso aí vai ser igual o metaverso, vai vir aquela onda, né, que todo mundo quer se especializar, todo mundo quer metaverso, todo mundo quer, e a onda vai acabar. A IA não é assim, muito pelo contrário. Então não se enganem achando ou aguardando que essa onda vá passar, como passou o metaverso,
por hora, porque isso não vai acontecer. Diferentemente do metaverso, da IA, que a gente já vê valor hoje, a gente compra o valor hoje. O metaverso talvez será visto o valor quando minha filha estiver consumindo justiça. Talvez a gente entenda o sentido do metaverso quando minha filha estiver consumindo justiça. Hoje não ainda. Mas é isso. Talvez a necessidade, né, a urgência, o senso de urgência, demande a gente trabalhar mais com IA. E aí, Piccolo, está acabando o nosso tempo, eu queria só fazer uma conexão. Eu acho que Leandro começou falando de performance, né? E Republicano tratou de felicidade. Eu diria que o futuro do trabalho é linkar performance para a felicidade. É por aí. Uau! Leandro. Eu gostaria de complementar o que o doutor falou sobre a IA não é o metaverso. E por que não é o metaverso? Vocês podem tirar essa prova. Existe um site chamado Nosso Mundo em Dados. Se vocês colocarem ali as ferramentas de IA, vocês vão ver que há décadas a capacidade computacional da IA ela dobra a cada 3 meses. E se vocês colocarem nesse mesmo site o custo da memória, que é base para IA, ela cai pela metade a cada 3 meses. É isso que o metaverso não tem. O metaverso ele não conseguiu fazer essa dobra que nós chamamos de progressão exponencial. Então, matematicamente, foi o que aconteceu com o metaverso. É claro, por questões técnicas, por questões de hardware, por questões de entendimento, o metaverso ainda não conseguiu chegar. Mas essa é a prova matemática. Se vocês pegarem todas as transformações tecnológicas exponenciais, elas obedeceram essa curva. Elas cresciam, dobravam a cada 12 a 18 meses, no caso da IA, e agora 3 meses, e o custo cai pela metade. Quando isso acontece com uma tecnologia, pode esperar o maremoto, ele está chegando. E isso é o que acontece com a IA hoje. Maravilha. Bom, esse painel, a gente poderia ficar a manhã inteira falando sobre esse tema, né? E eu fico muito feliz que a gente conseguiu trazer, do meu ponto de vista, os principais pontos de atenção. E aí a gente tem 2 minutinhos, eu queria que cada um de vocês dessem 3 sugestões para que as pessoas, eu vou ficar sempre martelando nisso, coisas práticas que cada um aqui pode fazer hoje ou amanhã, mas não segunda-feira, tem que começar agora. Peguei de vocês de surpresa. Não, já vou dizer uma, faça sua assinatura, custa $20 por mês. Quem não tem sua assinatura, faça sua assinatura em qualquer plataforma, $20 por mês, você vai começar a brincar, vai começar a usar, vai se apaixonar, né, pela ferramenta, vai começar a usar, porque não é só brincar, a gente tem que usar, né? O presidente desembargador Ricardo usa diariamente a ferramenta com várias funções. Eu brinco, saio do meu gabinete, levo nele, presidente, isso aqui não fui eu que fiz, não. Né? E ele é empolgado, né, com tecnologia. $20 por mês. Maravilha, essa é a sugestão. Não precisa outra. Eu diria, eu já acho que eu já dei uma sugestão. Falei 3, mas pode ser uma, porque essa do Dr. Alberto foi matadora. Assina. Eu falei no começo, Piccoli, já falei sobre tipo a sexta-feira, né? Fazer dessa sexta-feira o meu dia, ou seja, ir para a ação. Mas eu diria o seguinte: é usar sem pudor, porque eu ainda sinto um pudor. Você chegar para o seu chefe e dizer, eu estou usando IA generativa. É como se fosse um demérito seu, receio, né? Eu sou tão ruim que eu não sei fazer só. É por isso que eu tô usando. Usa, então, assuma. usa sem pudor. Tá? Eu digo, tipo assim, digo ao meu chefe, todo mundo sabe que eu estou usando. Agora, é usar sem pudor, mas com responsabilidade. Maravilha. Seria isso. Leandro. Pegando o gancho dos colegas, eu iria um pouquinho além. Eu criaria ambientes de colaboração e uma competição amigável sobre as melhores sugestões, sobre as melhores utilizações. E isso vai oxigenar não só oxigenar, mas também incentivar as pessoas a usarem. Eu concordo em assinar a ferramenta, eu faço isso, concordo em usar sem pudor, criar os seus próprios robôs. Vocês vão aprender, de fato, manipulando. Agora, qual seria o outro degrau? Criar um ambiente de utilização, um ambiente de inovação, onde a gente fomentasse esse uso. Olha só, essa pessoa aqui fez uma utilização muito legal. Aquilo vai servir de ideia para a próxima pessoa, e assim nós vamos crescer um ambiente de inovação. Usar a força da rede, né?
a rede interna de cada tribunal e essa aqui, ó, de todos. Muito obrigado, gente. Ó, o Leandro tem poucas disponibilidades de agenda, mas ele tem um curso de dar uma visão geral sobre as inúmeras ferramentas de IA generativa. Quem tiver interesse, a gente tem lá com a parceria com a Singularity, também com o Leandro, a gente tem essas possibilidades para quem quiser essa capacitação inicial em inteligência artificial para dar uma visão geral das ferramentas. É só procurar lá o stand JX. Vamos para a foto e devolver a palavra para o MC.